Você já parou para pensar até onde o corpo humano pode chegar? Qual é o nosso verdadeiro limite físico e mental? Hoje vamos explorar essa questão fascinante e descobrir o que a ciência já sabe sobre a incrível resistência do corpo humano. O corpo humano é uma máquina de precisão incrível, constantemente a trabalhar para manter um delicado equilíbrio interno, conhecido como homeostase. O nosso termostato interno está rigorosamente fixado em cerca de 37 graus Celsius. Esta não é uma temperatura arbitrária, é o ponto ideal onde as nossas enzimas e proteínas funcionam com máxima eficiência, catalisando as reações químicas que nos mantêm vivos. Um desvio de apenas alguns graus pode desencadear uma cascata de falhas sistêmicas, mostrando o quão vulneráveis somos às temperaturas extremas. Quando o calor externo se torna avassalador, o corpo entra em modo de emergência. A primeira linha de defesa é a transpiração, que arrefece a pele por evaporação, e a vasodilatação, que envia sangue quente para a superfície para dissipar calor. Mas se a temperatura corporal interna ultrapassar os 42 graus Celsius, este sistema entra em colapso. As proteínas começam a desnaturar-se, essencialmente a cozinhar. O cérebro, particularmente vulnerável, incha, levando a convulsões e coma. Os rins e o fígado falham. É uma corrida contra o tempo. No entanto, a história registra casos extraordinários, como o de Willie Jones, que em 1980 sobreviveu a uma insolação com a sua temperatura corporal a atingir uns impensáveis 46,5 graus Celsius, um testemunho da incrível, embora rara, capacidade de resistência do corpo. No extremo oposto, o frio representa uma ameaça igualmente letal. Para se proteger, o corpo restringe o fluxo sanguíneo para as extremidades, mantendo o sangue quente no núcleo para proteger os órgãos vitais, e desencadeia tremores involuntários para gerar calor. Mas quando a temperatura central desce abaixo dos 35 graus, a hipotermia instala-se. O raciocínio fica turvo, a fala arrastada e a coordenação motora desaparece. Numa fase avançada, pode ocorrer um fenômeno bizarro conhecido como despir paradoxal, onde as vítimas desorientadas sentem uma onda de calor e despem-se, acelerando a sua morte. E, no entanto, os limites do que se pensava ser fatal foram estilhaçados. Em 1999, a médica sueca Anna Bogenholm ficou presa debaixo de gelo durante 80 minutos, e a sua temperatura corporal desceu para uns incríveis 13,7 graus Celsius. Foi declarada clinicamente morta, mas recuperou totalmente. Estes casos desafiam a nossa compreensão, mas há também quem procure ativamente expandir estes limites. Indivíduos como Wim Hof, o Homem de Gelo, usam técnicas de respiração e meditação para influenciar conscientemente o seu sistema nervoso autônomo, suportando temperaturas geladas que seriam fatais para a maioria. Estas histórias revelam uma verdade profunda. Embora sejamos criaturas frágeis, governadas por uma bioquímica delicada, possuímos uma capacidade latente de resiliência e adaptação que continua a surpreender a ciência. Outro limite impressionante é a nossa capacidade de resistir sem respirar. Uma pessoa comum só consegue prender a respiração por 1 ou 2 minutos, mas recordistas do mergulho livre chegam a mais de 11 minutos sem oxigênio. Nosso corpo possui mecanismos de defesa, como o reflexo de mergulho, que desacelera o metabolismo para economizar energia. Talvez você já tenha ouvido histórias de pessoas levantando carros para salvar alguém preso. Parece lenda urbana, mas é um fenômeno real e documentado, conhecido como força histérica. Em casos extremos, uma pessoa comum pode exibir uma força que rivaliza com a de atletas de elite, movida por puro instinto de sobrevivência. Como isso é possível? A resposta está em uma poderosa descarga de adrenalina. Em uma situação de vida ou morte, o cérebro aciona um alarme de emergência, inundando o corpo com hormônios de estresse. O coração dispara, bombeando sangue e glicose para os músculos. A respiração se aprofunda e a percepção da dor é drasticamente reduzida.
o corpo entra em modo de sobrevivência total. Sob essa descarga extrema, o corpo humano pode liberar uma força muito acima do normal, porque ele desativa seus próprios mecanismos de segurança. Nossos músculos possuem limitadores neurológicos que os impedem de contrair com tanta força a ponto de se rasgarem. A adrenalina essencialmente desliga esses freios, permitindo o acesso a 100% da capacidade contrátil do músculo. Mas isso tem um preço terrível. Sem esses limitadores, músculos e ossos podem se romper, tendões podem se desprender e o corpo sofre danos graves, que podem levar meses para cicatrizar ou até se tornar permanentes. É uma aposta desesperada do corpo, sacrificando a integridade estrutural pela sobrevivência imediata. É por isso que a força de um atleta é diferente. Ela é construída progressivamente, fortalecendo não só os músculos, mas todo o sistema de suporte. A força real e sustentável está limitada pela proteção natural que evita que nos autodestruamos. A força histérica é um lembrete do poder oculto em nosso corpo, um poder que, felizmente, permanece trancado na maior parte do tempo. O cérebro também impõe limites. Ele reduz o desempenho antes de chegarmos ao esgotamento total, como um freio de segurança. Isso explica por que atletas conseguem superar barreiras quando estão motivados, em competições ou situações de risco. O limite físico nem sempre é absoluto. Muitas vezes, é o cérebro quem decide até onde podemos ir. A dor também tem papel essencial. É um alerta de que algo está errado. Mas existem casos de pessoas que resistem a ferimentos extremos e continuam lutando pela vida. Histórias de sobrevivência em acidentes e situações extremas mostram que a força de vontade pode levar o corpo além do imaginável. Ao longo da nossa jornada, exploramos as fronteiras do corpo humano e descobrimos que, embora seja uma máquina de sobrevivência incrivelmente resistente, ele opera dentro de limites fisiológicos bem definidos. Vimos como uma temperatura corporal interna acima dos 42 graus Celsius pode ser fatal, e como o frio extremo pode congelar os tecidos e parar o coração. Investigamos a tênue linha da vida acima dos 8.000 metros, onde a falta de oxigênio desafia cada célula do nosso ser, e testemunhamos os limites da força física, da dor e da exaustão, barreiras que nos protegem de nos autodestruirmos. No entanto, a descoberta mais fascinante talvez não esteja nos limites físicos, mas na força que os consegue dobrar: a mente humana. Cientistas como Tim Noakes propuseram a teoria do governador central, a ideia de que o nosso cérebro é o verdadeiro limitador, um protetor que nos manda parar muito antes de atingirmos a falha física real. Ele cria as sensações de dor e fadiga para nos manter seguros. Isto significa que, quando sentimos que não conseguimos dar mais um passo, correr mais 1 quilômetro ou aguentar mais 1 segundo, muitas vezes é uma barreira mental, não física. É esta capacidade de negociar com o nosso próprio cérebro que permite feitos extraordinários. Atletas de elite, monges e sobreviventes de situações extremas ensinam-nos que, através de treino, meditação e uma vontade de ferro, podemos reescrever as regras. Eles aprendem a acalmar o pânico, a interpretar a dor como informação em vez de um sinal de paragem, e a convencer o seu governador central de que é seguro ir um pouco mais além. A adaptação é a nossa superpotência secreta, seja a aclimatação a grandes altitudes ou a resiliência mental construída através da superação de desafios diários. A ciência continua a desvendar estes mistérios, explorando desde a nossa genética até ao poder da neuroplasticidade. Talvez nunca saibamos o limite absoluto da resistência humana, porque cada vez que alguém o desafia, essa fronteira parece mover-se. O que é certo é que dentro de cada um de nós existe um reservatório de força e resiliência muito maior do que a nossa vida cotidiana nos permite perceber. Somos descendentes de sobreviventes, e essa herança está gravada no nosso ADN. E agora, a pergunta é para si:
Já alguma vez se surpreendeu com a sua própria força numa situação difícil? Qual foi o limite, físico ou mental, que conseguiu superar? Queremos muito saber a sua história. Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo e vamos criar uma comunidade que celebra a incrível resiliência humana. E se gostou desta exploração profunda do nosso potencial, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos muito mais curiosidades e histórias incríveis para partilhar consigo.